Let's fly! A Ryoko é uma equipe de F1 exclusive. Juntos simulamos uma escuderia de Fórmula 1. Não é bem isso que a gente quer mostrar. Mas afinal, quem é Ryoko? Faz mais de 4 anos, isso vai ser difícil lembrar tudo. Tinha chegado um projeto de competição nova, era tudo bem novo, que era F1. Eu não sabia nada sobre. Aí eu cheguei, não, aceito, vou ver como é que vai ser. E a gente se juntava na sala de informática, né? A gente não se juntava junto com o povo da UBR e FLL, porque ia ser muita gente numa sala. Aí se juntou lá para poder decidir o nome da equipe, identidade visual e tudo isso. A gente passou alguns dias decidindo. Vamos decidir entre áreas. Não, mas áreas não é exatamente o que a gente quer passar. Depois a gente até viu que tinha outra equipe com esse nome. Aí tinha surgido o nome Ganso em algum momento. Só que aí surgiu a piada, não, Ganso, vão acabar chamando a gente de pato por algum motivo, vão acabar confundindo o animal. Só que a gente já tinha na mente a ideia de ser uma equipe com união. Que também foi daí que depois apresentou esse nome, Ryoko. Ele chegou e falou, não, tem toda essa lenda do pássaro chinês que nasce com uma asa só e tudo mais. E aí, nosso maior desafio no início foi descobrir como usar o AutoCAD. Se não me engano, esse era o nome do programa. A gente tinha que conseguir usar para poder modelar o carrinho. Essa dificuldade foi muito grande. Nesse início foi muito difícil, porque a gente não sabia como mexer nos aplicativos, não sabia como realmente, o que tinha que fazer, então a gente foi uma época de muito estudo, a gente teve que pesquisar bastante para poder entender, e aí sim conseguir criar a equipe, fazer que a equipe ficasse robusta e criar uma equipe unida, que foi quando a gente começou a caminhar, começou a dar os primeiros passos, começou a criar um Instagram da equipe, começou a criar realmente a característica visual da equipe. No início não era tão bom, pra você ter noção, o desenho que a gente fez, no início foi um desenho que uma amiga nossa, da nossa sala na época, desenhou no papel e a gente botou no scanner e depois só botou o PDF lá e fez a logo em cima daquela imagem. Era algo muito, muito rústico, assim, que a gente costuma falar, mas que no início serviu para aquela primeira impressão. Aí partindo para a segunda temporada, a gente já estava um pouco mais robusto, já sabia um pouco mais das coisas, como funcionava, e a gente tentou se preparar melhor. Nessa segunda etapa, algumas pessoas da nossa equipe saíram, algumas novas pessoas entraram, e por isso a gente tem que fazer todo o processo da primeira etapa de novo, ensinar algumas coisas, explicar como é que funcionava a equipe, explicar quais eram as pontuações, porque antes os outros participantes já tinham uma noção, só que com essa nova equipe, essa nova roupagem da equipe, nós tivemos que começar esse processo meio que do zero, né? Porém, foi muito bom, os novos integrantes deram um visual mais moderno para a nossa equipe, tanto que a nossa logo também mudou na segunda etapa. Foi desafiador, foi muito desafiador. A gente nunca espera que um campeonato seja tão corrido como sempre é. E aí você se sente perdido, mas ao mesmo tempo você sempre se sente confiante de conseguir melhorar todos os dias, de evoluir sempre. Foi desafiante conseguir ser mais organizada, porque eu particularmente nunca era uma pessoa tão organizada, e aí com a robótica você precisa ser organizado para cumprir as suas metas, para fazer tudo dar certo no tempo certo do campeonato. O carrinho para nós foi gigantesco, porque nós tínhamos que produzir, usinar o carrinho em Vitória, então foi difícil para a gente, mas foi um processo de crescimento para nós, enquanto escola, enquanto equipe, enquanto professora, e para os alunos desafiador. E os alunos deram um show. Pelo fato de a gente ter aprendido como apresentar, pelo fato da gente já entender como é que funcionava a forma de pontuação, a gente conseguiu uma melhor colocação. A gente foi em 4º lugar, se eu não me engano, nessa regional, e quem passou foi os primeiros 3. Então foi bem perto a diferença de um para o outro. Ficou aquele sentimento, nossa, se a gente tivesse um pouquinho mais coisa, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, acho que a gente conseguia pelo menos se classificar para o nacional e conseguir a vaga para a escola. Né? Eu entrei e estava no ano ainda no início da pandemia. E aí quando a gente foi competir, já estava quase que completamente na pandemia, né? Quando começou a não ir mais, enfim, as competições elas foram online. Eu lembro, pelo menos no 2º ano, as competições foram online. Então, não teve muito aquele espírito que você tem quando está presencialmente, mas mesmo assim foi muito legal, porque você ainda sente o mesmo nervosismo de, será que eu vou ganhar? Será que a gente vai conseguir algo? Será que o que eu posso fazer para melhorar? Porque eu nunca imaginaria que eu estaria tão entusiasmada com uma equipe que eu nunca gostaria de entrar antes. E ficar tão preocupada, pensar tanto nas competições, era algo que eu nunca imaginaria que aconteceria. Porque, na verdade, não é só aquele momento. Tem um crescimento pessoal, tem um crescimento profissional, e eu vejo o crescimento também nos meus alunos quando estão inseridos nesse tipo de atividade dentro da escola.
Então, participar de torneios faz toda a diferença, tanto na vida do professor, que está conduzindo o processo, quanto na vida de quem participa, dos alunos. A equipe que nós formamos na época foi uma equipe muito bacana, que cada um foi protagonista, cada um pegou o seu papel, foi feita a divisão dos papéis de cada um assumiu o seu posto de verdade e mergulhou naquilo ali para aprender, né, para saber como organizar e como conduzir cada parte do processo do torneio. Então a gente chegou lá com zero expectativas. Ao longo da competição a gente foi tendo um pouco da noção, mas a gente não entendia muito bem ainda. Então, algumas coisas que a gente pensava que estava muito bem, a gente estava muito mal. Então, o que gerou uma certa angústia no final da competição, quando a gente percebeu que a gente não ganhou tantos pontos e não conseguiu passar para o nacional. Jogo de virada para a equipe, esse primeiro regional para mim. A sensação de estar no pódio, na perspectiva daquele momento, foi péssimo. Horrível, na verdade, porque a gente tinha na nossa cabeça que a gente tinha 100% de certeza de passar, e no final a gente não passou, e a gente simplesmente foi humilhado pelas outras equipes. Mas isso também gerou uma motivação para a equipe em estar evoluindo dia após dia para estar chegando no próximo regional e se destacando nessas equipes. Em toda a trajetória minha na robótica, toda a trajetória, o que mais me marcou foi o 6º lugar que a gente ficou no primeiro regional presencial. Não tem como eu pensar no nosso crescimento, em pensar na Ryoko, pensar na robótica, e não pensar nesse momento. Por quê? Porque esse momento ele foi primordial para o crescimento de toda a equipe. Em que sentido? De a gente entender que a gente pode mais. Porque sempre que a gente volta da final regional, a gente para em uma lanchonete específica. E no caminho, para voltar para essa lanchonete, né, pra gente ir para essa lanchonete, para voltar para nossa cidade, foi quando eu tive uma conversa com o César. Então a gente chegou a essa conclusão de que nós deveríamos ser melhores. Que 6ª colocação de 8 equipes não era aquilo que nos representava, que nós poderíamos muito, muito, muito mais. E nós fomos muito além disso. E nisso já, no ônibus, né, voltando, a equipe já veio com aquilo de não, gente, isso não pode acontecer, o que a gente fez de errado, vamos atrás, já vieram com sangue no olho, né? Foi onde que teve o despertar, o virar da chave. Foi quando eu falei dentro do ônibus com eles, eu falei bem assim, meninos, vocês sabiam que o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, que foi 3 para o Nacional, são meninos que nem vocês? Vocês sabiam que vocês têm chance de crescer e conquistar que nem eles conquistaram? Eles não são diferentes de vocês? E aí foi quando eu cheguei em casa à noite, né? No outro dia, foi no sábado, eu dormi o dia todo e a noite toda porque eu estava muito cansado do campeonato. E aí no domingo, quando eu acordei, já tinha 30 carrinhos prontos no meu WhatsApp. E aí foi quando nós começamos os trabalhos. E aí nós encontramos a outra metade da equipe. A Laura, a Maria Eduarda, o Eduardo, a Lara. E aí foi quando nós juntamos as peças, né? Identificamos aquelas nossas fraquezas. E essas outras pessoas que entraram na equipe, que agregaram um valor demais ao nosso time, também tinham o mesmo foco, que era voar. Que era o foco da Ryoko, que é o nome da Ryoko. A Ryoko vem de voar. E nós queríamos alcançar esse objetivo. Todos queriam conquistar algo e sabia que aquilo ali poderia acontecer, só eles quererem. E foi isso que aconteceu. Então, assim, foi uma evolução muito rápida. Lógico que foi dolorosa, porque a gente tinha dia que a gente entrava online 8 horas no final de semana, né? Eu tô falando isso. A gente entrava online 8 horas e saía, fechava, desligava a câmera 10 horas da noite. A gente ficava o dia todo buscando conhecimento. E foi aí que teve a evolução da equipe. E hoje, a equipe chegou no patamar que está. Lógico que a gente precisa crescer muito, a gente precisa avançar muito. Mas, num prazo pequeno, a gente conseguiu evoluir. E no final do campeonato, ter ficado em 3º lugar regional, eu percebi que foi um esforço que valeu a pena. Foi um momento que a gente abdicou de algumas coisas, algumas tarefas,
para viver o campeonato, para viver a Ryoko, e no final a gente percebeu que valeu a pena, nosso esforço foi recompensado e todos nós percebemos que aquele objetivo foi cumprido de ter ficado no pódio, que a gente poderia ir além e conseguimos ir além no próximo torneio e que tudo aquilo foi por um bem maior. Bom, na preparação para regional, né, por minha parte, como foi minha primeira competição, eu ainda estava aprendendo muita coisa, pegando experiência com os meninos, o Ian e com o Vinícius, que já estavam há um tempo na equipe, mas de certa forma foi muito legal e muito enriquecedor, né, eu pude aprender muita coisa. Que teve um dia que em Ares estava chovendo muito, e aí a gente tinha alguns trabalhos pendentes para poder terminar, e a internet da cidade inteira praticamente caiu. E aí a gente não conseguia terminar esses trabalhos, já era noite, porque de manhã nós íamos para a escola, à tarde e à noite eram tempos dedicados para Ryoko, de segunda a segunda. E quando deu esse tempo assim que a gente não conseguia fazer nossa reunião, a gente foi todo mundo dormir cedo para poder acordar no outro dia de madrugada e resolver as atividades pendentes da noite anterior. Isso foi algo assim que me marcou muito, porque me mostrou a dedicação de todo o time, uma dedicação que levou a gente a conquistar assim posições que eu, como líder lá no início, nunca imaginei que nós conquistaríamos tão rápido, né? A gente percebeu que aquele esforço foi realmente digno do que a gente tinha dado como recompensa, que era realmente a vaga para o Nacional. A nossa amizade, ela foi um ponto-chave na engenharia, porque a gente não precisou se conhecer e entender um ou outro para, assim, dividir tarefas, por exemplo. Então, cada um sabia o que era bom, no caso, eu na parte de design, o Vinícius na parte de testes, o Galinho na parte de manufatura. Então, tudo isso aconteceu de maneira bem otimizada quando a gente estava na equipe. Bom, a gente sempre teve essa sintonia, né, que a gente até brinca, que a gente se vê todo dia há quase 3 anos, então a gente praticamente pensava junto, assim, a gente agia junto, tanto na Ryoko quanto na escola, então isso ajudou muito a gente a ficar bastante unido. E lá na competição em si, foi um choque assim, para mim, que eu não imaginava o tamanho da competição e como que funcionava, né, mas eu gostei muito, sinto saudades, inclusive. A expectativa que a gente foi para o torneio foi entrar no pódio, num dos 3 primeiros lugares. E nós realmente conseguimos sair lá daquele 6º lugar, que a equipe tinha ficado na temporada anterior, do 6º lugar de 8 equipes, para o 3º lugar. Então foi uma emoção muito grande. Inclusive foi, acho que, o 3º lugar que a gente chorou mais. A gente ficou mais emocionado com o 3º lugar aqui do nosso regional do que com o 3º lugar da nacional. Assim, em questão de emoção mesmo, de evolução da equipe, né? A gente chorou demais e foi aquela coisa assim de dever cumprido, sabe? A gente estava ali para ganhar, no caso, a gente estava preparado para isso e querendo cada vez mais na equipe, cada vez mais na competição. Quando eu entrei na equipe, eu entrei como support member. E na época era meio estranho que eu tinha acabado de entrar na equipe e aí no regional eu tava só assistindo, eu não podia fazer nada, eu não podia chegar perto da galera, eu não podia estar ali nos momentos de apresentação, montagem do pitch. Então, eu acho que nessa etapa foi muito estranho para mim. Gente, a sensação de ir pro Nacional foi surreal, uma coisa louca. E foi o primeiro nacional de todos os membros da Ryoko, depois de ter passado pelo regional, né? E foi uma loucura. E, além de tudo, foi minha primeira vez andando de avião e todo mundo rindo. Foi assim, porque a gente lidava como uma família mesmo dentro da equipe até hoje, né? Então, quando a gente chegou lá, tava todo mundo pensando a mesma coisa. Tava todo mundo deslumbrado com a grandiosidade do evento. E a gente ficava meio perdido por onde a gente ia, o que a gente tinha que fazer realmente, mas no final deu tudo certo. Nós passamos um tempo, né, que foi da classificação do regional até o Nacional de Brasília, nos dedicando exatamente a esse campeonato. Bom, na competição nacional, eu fui como um support member. Essa decisão foi tomada visando as futuras gerações da Ryoko e também as apresentações que precisavam ser feitas no dia, né, que precisavam dar um foco a mais em certas apresentações. A preparação, ela foi, como posso dizer, ela foi mais constante, ela foi mais intensa do que pro regional. A gente fez mais reuniões, porque a gente sabia que estar no nacional é uma chance única, mesmo que se repetiu depois. Nossa primeira vez foi único. E teve várias reuniões com pessoas, não só da nossa equipe, né, a gente buscou ajuda de outros parceiros também. E foi muito bom, que a gente conseguiu melhorar muito nosso carrinho para chegar no nacional. Sim, mas que eu tô sempre lembrando foi de quando
os macacões chegaram pra gente. A gente estava estudando de manhã e aí todo mundo foi para a sala da robótica na hora do intervalo, porque a gente tinha que ir lá provar os macacões. E a gente tirou 2 fotos, eu lembro. Uma foto com os integrantes oficiais e a Lara, que era uma suplente, e a outra foto com os outros integrantes oficiais e o Galina, que era o outro suplente. E aí, essas 2 fotos, uma dessas 2 sempre está aparecendo para mim nas recordações da galeria. E toda vez que eu olho, eu fico lembrando, porque, tipo, foi uma coisa simples, que hoje eu acho que é mais simples, né? Mas naquela época foi, tipo, tão grande que, caramba, a Ryoko tem um macacão. Caramba, a Ryoko conseguiu um patrocinador só para fazer um macacão pra gente. Nossa, a Ryoko tá crescendo. Já teve época de patrocinador que nós batemos de porta em porta pedindo patrocínio, assim, de valores muito baixos, que não cobriam nem 10% do projeto. E aí foi quando a gente começou a entender de verdade qual era a importância de um patrocinador. E eles nos levaram até o 3º lugar nacional. Porque se a gente não tivesse um apoio financeiro para poder custear toda essa nossa dedicação, toda a nossa criação, a gente não conseguiria ter chegado lá. Então fica aqui um agradecimento a todos os nossos patrocinadores atuais e os que já passaram pela nossa equipe, que também nos ajudaram a criar essa história. Descobri que eu ia participar na Nacional como membro oficial um mês antes da competição. Eu lembro até que eu tava viajando e aí a galera falou, Lara vai participar como oficial, e eu acabei passando mal na viagem, então eu perdi um dia inteiro do campeonato e não consegui fazer uma das apresentações, a galera teve que me substituir. Então acho que nesse processo também a gente foi descobrindo alguns riscos que a equipe poderia ter, acho que ajudou bastante na gestão. Na final nacional nós ficamos em 3º lugar. Foi a primeira vez que a nossa equipe do César Linhares ficou em um pódio nacional. E isso é muito, muito, muito impactante. Porque foi o nosso primeiro nacional, foi a nossa primeira competição. E grande espírito de competitividade, porque a gente sabia que a gente estava preparado, a gente sabia o nosso potencial e que a gente queria se destacar nas equipes. Então, sempre a gente treinava muito na etapa, sempre a gente ia no quarto do hotel, ficar treinando a apresentação até a gente aguentar. Para outro dia a gente estar preparado. Então, foi uma grande alegria quando a gente percebeu também que o nosso carro estava se destacando entre as equipes, sendo o 2º carro mais veloz da competição, e garantimos o 3º lugar na competição nacional, que foi totalmente um marco que a gente lembra até hoje, que foi a competição que a gente tem mais apego. Estar no pódio de primeira, a sensação você não consegue entender o que está acontecendo. Você só pula, grita de alegria, olha para o lado, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, você vai entender que você está entre as melhores equipes do seu país depois de um tempo, que na hora você só pensa em gritar, pular e estar junto com as pessoas que te levam lá para cima. Então, quando eles começaram a falar, dar os prêmios, quando eles chamaram a Ryoko, nossa, a equipe ficou assim, porque todo mundo chorava, gritava pelo nome da Ryoko, todo o pessoal daqui do Espírito Santo gritava pela Ryoko também, torcendo pela gente. Eu falo até que nossa comemoração foi até maior, acho que de quem estava em primeiro lugar, porque era realmente uma coisa que a gente estava esperando. E ficou todo mundo muito contente, nós ficamos sem reação, porque era uma coisa que nós tínhamos uma esperança, uma expectativa, mas quando realmente acontece com a gente não tem uma reação, não tem o que esperar. Então foi algo muito louco dentro da nossa cabeça, a gente olhava um para o outro sem saber como reagir, sem saber o que falar. E no final a gente só sabia chorar e agradecer muito pelo que tinha acontecido. E a gente teve realmente a certeza de que todo o tempo que a gente se dedicou ao campeonato e às tarefas foi algo que foi recompensador no final, porque ver tudo aquilo dando certo e todo mundo feliz é algo que a gente nem consegue explicar de verdade. E foi uma felicidade enorme, porque a gente chorou, todo mundo chorou junto, teve até pessoas que eu nem sabia que choraram junto com a gente, mas foi uma recompensa muito gratificante para nós.
Então eu lembro também que quando a gente voltou, né, desse evento nacional, a gente resolveu fazer, né, um feedback aí, conversar e escrever uma carta. Então o objetivo era, né, foi o que os alunos proporam, né, de todos nós da equipe fazermos uma carta para Ryoko, né? Então não era assim específica para ninguém, era uma carta para a equipe. E cada um teve a oportunidade de ler essa carta, né, para a equipe e falar como que estava se sentindo naquele momento, como que a conquista, né, mexeu com a gente, né, e tudo mais. E essa reunião foi online, então tava cada um na sua casa. Eu lembro que cada um que ia lendo, a gente ia chorando. Chorando, chorando, chorando. No final, teve gente que não conseguia nem ler, mas o que tava escrito assim, né? Começava a falar e aparecia, né, na tela, assim, pra todo mundo ir lendo. A gente fez um compartilhamento assim também. Aí a pessoa começava a soluçar, não conseguia ler, aí a outra pessoa ia começava a ler também o que ela tava falando, aí não conseguia e começava a chorar. Porque assim, foi um momento muito marcante, assim, muito emocionante para a equipe toda. Então, assim, para mim, de todos os momentos que a gente teve, né, lógico que foram muitos, esse foi o momento que mais me marcou, porque eu vi que ali a equipe ela tava em sintonia. Então, por mais que cada um tenha o seu jeito, né, o seu pensamento e agregou ali na equipe de uma forma diferente, no final todo mundo tinha o mesmo objetivo e todo mundo compartilhando o mesmo sentimento, que foi, né, ter conquistado ali o terceiro lugar nacional. E tudo que a gente viveu, né? De ter saído daqui, de ter ido pra lá, né? E tudo mais, todos os perrengues. Então a gente compartilhou de todo esse sentimento. E no final, essa dinâmica, assim, que os alunos proporam pra mim foi a melhor pra gente conseguir fechar com chave de ouro tudo que a gente tinha vivido naquele momento. Após o Nacional de 2023, a equipe teve um convite de ir para Abu Dhabi. Ficou todo mundo muito perplexo com o que tinha acontecido, principalmente com a classificação, que era algo que a gente tinha uma esperança, mas foi algo muito inesperado, né? E nós ficamos meio deslocados por conta de cultura, tradições, línguas, enfim, né? E o nosso trabalho também foi algo que, uma proposta que não seguiu muito à frente. Foi um mix de tudo, né? Porque a gente tava, tipo, nos tops do Brasil e a gente pensava, tinha certeza que a gente ia conseguir ir pra lá. E quando avisaram que a gente não ia, foi aí que deu o estopim da equipe se dividir, no caso, né? Porque a equipe se sentiu desmotivada na época pelo fato de não estar conseguindo ir para uma coisa que a gente tanto conquistou, que é um torneio internacional, né? O sonho da Ryoko sempre foi ir no torneio internacional. E de angústia, será que a gente vai ter uma outra oportunidade mais em breve disso? Será que a gente vai ter de novo essa oportunidade de estar viajando para outro país para competir? Então isso foi um turbilhão de emoções na época. A gente ficava sempre brincando, né? Tipo, Abu Dhabi, não sei o quê. E quando chegou o convite, a gente falou, caramba, que legal. Mas ao mesmo tempo que chegou o convite, chegou a resposta de que a gente não ia. Então eu acho que isso deu um choque muito grande pra gente. Mas o convite de ir pro off-season no Rio de Janeiro seguiu. E com a troca de alguns membros da equipe, eu me distanciei de um membro oficial para uma mentora, um suporte dos meninos que estavam como titulares naquela época. E mesmo assim eu fui para o campeonato off-season no Rio de Janeiro, um pouco desligada, né, das relações profissionais da equipe, até porque eu não era um membro oficial, mas eu estava lá acompanhando todo o processo, todas as apresentações e as corridas que o time estava realizando, e acompanhar aquilo tudo de fora, né? Foi algo muito surreal, porque a gente sabe que o que a gente realiza dentro da robótica, dentro da F1, é muito grande, né? É uma loucura, é um meio profissional que a gente não sabe nomear. Outros membros da equipe saíram, mas nunca perdeu totalmente de contato, então eu não perdi o contato com a equipe nesse tempo, sempre ajudei e tentei auxiliar ao máximo os novos membros. E aí, quando nós fomos pro off-season, eu já deixei o papel de líder, eu me tornei mentor da equipe. Que todo mundo teve que conhecer a competição já em uma competição nacional e ter que experimentar todas as áreas da equipe para ir entendendo e vendo como é que funcionava, ao mesmo tempo que tinha que fazer o carro, tinha que fazer os portfólios, as apresentações. Então, nesse momento, foi um momento de choque, assim.
quanto pra mim, que tava já na equipe há um tempo, quanto pra galera que tava entrando. Foi um momento bem chocante, assim. A gente não teve um bom desempenho no off-season, mas a gente conseguiu aprender muito como pessoa e participante dentro da equipe. Foi uma experiência muito maluca, mas também muito interessante, porque, na verdade, toda a preparação começa antes, né, do torneio, e foi muito interessante porque a equipe estava toda nova praticamente, então estava todo mundo inexperiente, então eram muitas dúvidas, muitas confusões na nossa mente, mas também a gente teve bastante apoio dos técnicos, dos mentores, então foi muito interessante. Mas também teve suas partes desafiadoras, inclusive eu passei bastante mal lá, eu não sei o motivo, acho que foi o nervoso de fato, mas eu tive bastante apoio dos meus colegas de equipe, e aí eu consegui fazer um bom trabalho, apresentar para os jurados tudo muito bem, eu acho, e foi bastante divertido, porque na verdade eu estava muito insegura com tudo, mas todos os técnicos, a competição em si é um ambiente tão divertido que você acaba se desligando e conseguindo de fato aproveitar e conseguir experiências profissionais também, porque isso agrega bastante. A experiência que eu tive lá foi uma questão de acertar da próxima vez. Essa opinião que eu tive quando a gente estava lá, porque como era o primeiro campeonato, era a primeira vez que eu estava realmente na equipe participando, apresentando, foi tudo novo. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Tudo que eu fazia lá, eu ficava, uau! Mas a gente aprendeu muito e levou isso para o regional. E no regional a gente cresceu e tudo aquilo que a gente errou lá no off-season, a gente cresceu e amadureceu no regional. O processo de preparação para o off-season, para mim, foi muito inesperado, porque tinha certas atividades dentro do projeto que eu não sabia e que também muitos integrantes que tinham entrado comigo e que eram novatos também, não tinham noção exatamente do que fazer, né? Então era uma responsabilidade que a gente estava pegando que a gente não estava acostumado antes. Então, assim, o processo de preparação para essa etapa foi um pouco desafiadora para a gente, mais do que hoje eu considero desafiador dentro da F1 Schools, porque hoje para mim já é um pouco normal todas essas coisas inesperadas que aparecem, né? Todas essas atividades que aparecem, mas durante o processo do off-season foi ainda mais desafiador porque eu estava entrando, eu era uma novata, eu não sabia o que eu tinha que fazer exatamente, né? Então eu estava ali, eu estava para fazer as minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu não tinha tanta autonomia. E hoje eu consigo perceber essa mudança, né? Então, tem algumas pessoas que entraram junto comigo na mesma época e que estão comigo até hoje dentro da equipe. E assim, a gente consegue ver, né, o quão isso foi grande a nossa mudança, né? Enquanto a gente consegue absorver conhecimento a partir das etapas que a gente vai passando e a partir das coisas que a gente vai vivenciando. Eu sinto que todos estavam preparados, mas ainda faltava muito a agregar na nossa caminhada, no nosso processo. E foi uma coisa que eu senti principalmente na minha parte na engenharia, coisas que eu poderia ter feito, que poderiam ter mudado um pouco o nosso desempenho, e que não foi um desempenho ruim, foi um desempenho bom da off-season, por mais que houveram fatores externos que talvez alteraram a dinâmica do carro. Porém, foi uma experiência inédita, uma coisa que a gente vai levar para o resto das competições, uma outra experiência, né? Para a gente saber um pouco. Para a nossa primeira competição, a gente ficou em 8º lugar, foi um bom lugar para a nossa primeira competição, com uma nova equipe. Fiz também por questão do desenvolvimento das partes do carro, a questão de aplicar os conceitos aerodinâmicos que a gente queria dentro do carro. Então foi um desafio também para o regional. Essa etapa para a gente foi assim muito gratificante também. Embora a gente não tenha ficado no pódio, era algo que a gente realmente gostaria de ter ficado, mas a gente não ficou. Mas independente de tudo, o nosso trabalho, né, a gente tem certeza que o processo para o nacional, a gente conseguiu evoluir ainda mais. Então, assim, é interessante o que a gente vê é que a cada etapa a gente vai evoluindo um pouquinho, vai evoluindo mais, vai evoluindo mais. Isso eu falo assim, que vai da mentalidade de cada um, né? Então, a nossa equipe, ela sempre teve uma mentalidade muito forte com os princípios da nossa equipe. E durante o processo para o nacional foi muito bom também, porque cada um já tinha mais autonomia do que tinha que fazer, cada um já sabia das suas responsabilidades. E isso ajuda bastante dentro de uma equipe para até mesmo
a liderança ficar mais responsável por realmente só coordenar o que cada um está fazendo e não direcionando aquilo que podem fazer. Então, assim, a gente não ficou no pódio, mas a gente teve certeza que o nosso trabalho foi muito bem feito dentro dessa etapa. E eu acho que se eu pudesse definir o nacional em uma palavra, seria gratidão para mim, porque eu aprendi muito nessa etapa e justamente da questão da união, né? Eu vi muito a nossa união dentro daquela etapa e cada um dando a sua força para aquele que não tinha muita força naquele momento. Então, assim, a gente realmente se completava. Acompanhar a evolução, o processo, o crescimento, toda a responsabilidade dos alunos até chegada ao momento, porque assim como alguns integrantes era tudo novo, eu como técnica em acompanhá-los também era tudo novo. Então, assim, vivenciar lá foi uma outra realidade e passar de uma competição, né, e chegar novamente a um torneio na regional, até hoje a gente vê muito crescimento, muito avanço e encanto, né? Muito porque a gente tinha que trazer à tona muitos projetos para a gente conseguir alavancar, e foi muito engraçado, porque toda hora vinha ideias novas, ideias ruins, ideias bobas, e isso é muito importante também, porque antes eu era uma pessoa zero criativa, e depois eu consegui desenvolver essa parte, e hoje em dia eu me considero uma pessoa muito mais criativa do que eu era antes, por esses projetos, e também eram muitas ideias loucas, inclusive. Era uma parte da minha vida que eu tentei deixar para trás, mas não conseguia, então eu sentia vontade de voltar, e eu podia voltar naquela época, então eu voltei com o espírito de tentar ganhar o regional a qualquer custo, tentar fazer o maior trabalho possível na engenharia. A preparação para o regional já foi um pouco mais diferente, porque eu senti que a equipe estava realmente mais unida. A gente passou por um processo meio difícil durante o off-season, né, que foi a etapa anterior do regional que a equipe passou, e a gente não ficou numa colocação que a gente gostaria de ter ficado, mas a gente entendeu que como era a nossa primeira vez, a gente estava ali justamente para ter experiência e ganhar um pouco mais de contato com outras equipes, né? E assim a gente vai adquirindo mais conhecimento também. Então, eu senti que durante a preparação, né, e durante todo esse processo para o regional, a equipe assim estava bem mais unida. A gente falou assim, não, o regional a gente vai conseguir, a gente vai dar o nosso máximo. E assim que foi durante todo o processo do regional, eu senti assim que a gente estava unido, que a gente estava seguindo um propósito, que a gente realmente tinha um objetivo. A gente estabeleceu metas para atingir nesse regional e com certeza uma delas, né, pelo menos foi atingida, que foi a nossa colocação para estar conseguindo ir para o nacional. E assim, essa etapa foi realmente o que eu gostaria de falar, que realmente startou a nossa equipe, né, onde a gente teve um início muito bom, porque por mais que a gente passou por algumas mudanças entre o off-season e o regional, a gente conseguiu ver que, assim, o que a gente conseguiu adquirir na etapa do off-season, mesmo tendo uma colocação não muito boa, a gente rendeu frutos para o regional. Então, isso é uma avaliação até que a nossa equipe faz de que a colocação que a gente ficou foi muito boa, porque todo o nosso esforço e toda a nossa dedicação realmente valeu a pena para atingir esse resultado. O Regional de 2023, assim, eu falo para vocês que foi o melhor campeonato da minha vida. Eu estava tão feliz naquele campeonato, eu vivi uma das melhores experiências. E cada corrida que passava, o nosso tempo melhorava, a gente ganhou o carrinho mais veloz. E eu, como piloto, isso foi gratificante. O meu foi o melhor tempo de todo o campeonato. E eu só ficava muito feliz. Eu andava de um lado para o outro, com um sorriso no rosto. Deu o primeiro dia, a gente estava fazendo tudo, e quando a gente chegou no hotel para refletir como foi, a gente só conseguia pensar, o Nacional tá aí, porque foi um dia incrível, assim, e a gente viveu muitas experiências e foi muito diferente do off-season. Foi quando a gente realmente falou tudo aquilo que a gente aprendeu durante esse tempo todo, e a gente acertou, e nossa pontuação só crescia, e assim, o que eu tenho que falar desse campeonato é que ele foi incrível. Por mais que eu já tinha muito mais experiência em tempo de equipe, foi o meu primeiro regional, assim como todo mundo. Então foi uma experiência super interessante. E a gente ter conquistado a premiação foi, assim, algo surpreendente.
O desempenho do carro foi muito bom, foi exatamente o que a gente estava esperando, com as nossas rodas, com nossos materiais novos que a gente aplicou no carro. Os momentos marcantes para mim foram, acredito que nas semifinais ou quartas de finais mata-mata. Foi emocionante para mim porque tinha uma torcida muito grande, a torcida de Linhares é muito boa, e a gente ganhar aquela torcida e ver todo mundo feliz com a nossa conquista foi espetacular para mim. Se preparar para a regional, acaba a gente vendo cada vez mais todo o esforço, dedicação e busca para se preparar cada vez mais. Eu acredito que quando a gente fala de vitória e derrota, as duas palavras são bem diferentes, mas se a gente for parar para pensar, elas se complementam muito. E o que eu quero dizer com isso? É que talvez se a gente não tivesse tido algumas derrotas dentro da Ryoko, a gente não iria saber valorizar tanto as nossas vitórias. Então, hoje, se a gente fica tão feliz por conseguir ter uma vitória dentro da equipe, é porque a gente passou por uma trajetória difícil, né? E como eu falei anteriormente, todo esse processo de preparação para as competições não são fáceis, são difíceis. E muitas vezes a gente sai com um resultado que a gente não gostaria de sair. E mesmo assim, a gente aprende com essas derrotas porque viram lições aprendidas dentro da equipe e aí a gente consegue sair desse lugar de derrota, né, no caso, para um lugar de vitória, realmente, porque a gente aprendeu com os nossos erros e fez com que eles melhorassem. E é só assim, com essas derrotas, que a gente vai realmente saber valorizar os momentos felizes e vitoriosos dentro de uma equipe. E o Nacional, para mim, foi uma experiência muito boa também. A gente aprendeu muito, a nossa equipe. Eu, Sofia, assim, vi outra realidade de campeonatos, que eu só tinha participado do regional. E é um evento, assim, gigante. O nervosismo fica mais forte por ser o Brasil todo tá lá. E eu ser a pilota da equipe. E, assim, eu senti aquela adrenalina no fundo da pele. Teve a preparação, teve os estudos para aprimorar o protótipo que a gente já teve. Na competição, a gente não garantiu o pódio, mas, felizmente, a gente garantiu uma indicação para poder estar indo para uma etapa internacional, que no caso é Abu Dhabi, que foi uma grande alegria para todos, que desde o ano passado a gente já buscava um torneio internacional. A gente gostou muito do desempenho que a gente teve, eu sinto que eu consegui evoluir muito. E foi um processo muito interessante da gente ir conhecendo outras pessoas, outras equipes da Nacional. Então eu consegui ir conversando com a galera, interagindo. Que eu acho que esse é o propósito da competição. É a gente também ter essa parte da interação junto com o conhecimento da equipe da empresa, né? Nós nos juntamos várias vezes, treinamos várias vezes, muito mais do que a gente tinha treinado antes, agora em inglês. Foi uma preparação de virada de ano, então mesmo com férias, mesmo com carnaval, a gente sempre estava aqui disponível para dar o nosso melhor e estar entregando todo o projeto, entregando tudo que a gente pode entregar para o Nacional. E estar lá foi melhor ainda, foi uma sensação incrível poder estar acompanhando a F1, a FLL, a FTC, a FRC, o torneio em si, e principalmente a F1. Eu acho que foi a melhor competição, a competição que mais me marcou realmente, porque foi minha última competição, eu sabia que ia ser minha última competição, pois eu tive que me mudar, né? Eu não estou mais no Brasil, então eu não posso mais participar da Ryoko. Mas depois da Ryoko eu percebi que aquilo que eu estava fazendo é o que eu quero para minha vida. Porque aquilo é o que eu gosto de fazer, o que eu gostava de fazer, e o que eu quero seguir isso para meu ramo profissional realmente, né? Então, por causa da Ryoko, eu tô em processo para abrir uma própria equipe aqui nos Estados Unidos. Tá tudo dando certo, graças a Deus. E se não fosse a Ryoko, eu não estaria nem aonde eu tô aqui, eu não estaria nem sabendo o que eu quero no meu futuro. Confesso que quando chegou o Depois convite, que passamos pelo Nacional, a gente foi pelo será que agora Nacional vai ou não vai? dos Emirados Então a gente Árabes. estava criando expectativas e ao mesmo tempo não criando expectativas. Nesse Nacional, Eu a senti que a gente, equipe assim, estava não tem o que bem falar. mais preparada para atingir aquele objetivo. Então a gente conseguiu ver, eu pelo menos consegui ver dentro da equipe, assim, que estava todo mundo com muita força, com muita garra.
e a gente só tinha exatamente um mês para fazer todas as coisas que estavam propostas no regulamento de Abu Dhabi, né, da competição. Então a gente tinha que mudar o carro, porque o regulamento não estava no que a gente realmente usa aqui no Brasil. E eu consegui ver bastante que a equipe realmente estava unida. Então, se eu percebi que a equipe estava unida no nacional e no regional, em Abu Dhabi estava ainda mais, porque assim, gente, foi uma novidade gigantesca para todo mundo. A gente não esperava realmente. Já havia alguns comentários que a gente ia para Abu Dhabi, mas a gente ficava com aquela incerteza, sabe? A gente vai, a gente não vai. Então, eu consegui ver isso, né? A equipe ela saiu com muita garra na preparação. A gente só tinha exatamente um mês para fazer tudo e a gente conseguiu realmente fazer tudo isso em um mês. E muitas coisas foram desafiadoras, porque além da regra do carro ser a antiga e a gente ter que mudar, né, modificar algumas coisas, a gente também tinha a questão do inglês. A gente estaria entrando em contato com uma outra cultura que era totalmente diferente, que era totalmente diferente assim da nossa cultura brasileira. E a gente encarou de frente esse desafio, né? E foi com muita garra, com muita força. A gente também adquiriu uma certa linguagem inglesa, né? A nossa linguagem inglesa melhorou bastante. Depois que a gente saiu dessa viagem, eu pelo menos percebi isso, eu consegui praticar muito esse outro idioma lá, consegui vivenciar muitas coisas, consegui me comunicar de uma forma mais expressiva, né? E me dando totalmente bem com esse novo idioma, com essa nova linguagem. E durante também a competição, eu só senti o sentimento de gratidão, gente, porque não tem outro sentimento além disso, de você estar conhecendo novas pessoas, de você estar conseguindo conhecer um outro ambiente que você nunca vivenciou. Então, assim, a viagem de Abu Dhabi, para mim, vai ser um marco e sempre será. Eu vou lembrar dela de toda a minha vida. E as vivências que a gente vivenciou lá, para mim, foram incríveis e eu nunca vou esquecer disso. E foi uma competição super interessante, a gente conseguiu conhecer várias culturas, várias línguas diferentes, ter uma experiência incrível e também trazer o prêmio para casa. E ter essa troca de conexões, né? Lá, porque a gente conversou com outras equipes, teve contato com pessoas importantes do mundo F1 de lá. Mas eu percebo que a Ryoko ela alcançou patamares tão altos, tão altos, tão altos, que a gente mesmo fica surpreso com onde nós chegamos. E isso é muito importante, que isso motiva as novas gerações a estudarem, a buscarem conhecimento, a querer entender cada vez mais o que é Fórmula 1, o que é engenharia, como é o marketing, uma gestão. E isso faz parte da nossa vida profissional. Realmente a primeira entrada dos meninos, quando eles foram chamados para poder fazer a corrida, né? Porque lá quando a gente vai fazer a corrida, a gente passa por um tunelzinho e vai para a corrida. Quando eu ouvi o nome da Ryoko, o nome do César Linhares, chega a me dar arrepio, porque foi uma sensação assim indescritível. Ver que nós ganhamos todas as corridas disputadas, então somos a melhor equipe internacional, foi algo que me deixou muito feliz. E estar presente para poder vivenciar esse momento com a minha equipe foi algo assim, mágico. Ao qual os meninos falavam inglês o tempo todo. Eu não domino tanto assim o inglês, tanto que eu voltei de lá falando que eu preciso estudar mais, porque a gente que gosta de falar e não conseguir se comunicar, a gente passou um pouquinho de aperto e a gente dependia deles para tudo, para traduzir as coisas. Então, um dos momentos mais engraçados foi no aeroporto, ao qual a Júlia falou algo que eu entendi em inglês e quando eu pronunciei, ela ficou sem entender nada e ela foi falar, mas o significado não era esse, era o outro. Aquilo ali foi uma risaiada só e até hoje, quando a gente fala, dá vontade de chorar, de tanto rir. Então foi um momento que me marcou muito. E a gente sabe que para isso, para a carreira profissional deles, não é algo que é imbatível. Então esse momento me marcou muito. Uma coisa eu falo, é diferente. É um entrosamento assim diferente de todas as equipes que a gente vivenciou de robótica. Por que é diferente? Porque o projeto é diferente. Todos os projetos da robótica do César, eles são diferentes um do outro. Mas a Ryoko, o projeto F1 Schools, né, na verdade,
ele cria essa união entre os membros. Porque o processo ele tem que acontecer com todo mundo ao mesmo tempo. Em áreas diferentes, mas ele acontece tudo junto. Então isso cria uma palavra que a gente usa e que ela não é forte, ela é real, é família. Gente, uma coisa que eu gosto muito dentro da equipe também é que toda vez que a gente vai para um campeonato, a gente precisa sair da nossa unidade e fazer uma parte do trajeto de carro, de van ou de um micro-ônibus. Então, quando a gente se reúne para fazer essa parte desse trajeto, é algo de uma união muito grande, porque todo mundo está ali com o mesmo objetivo, claro, e a gente começa a conversar sobre coisas pessoais, coisas da equipe, a gente ouve música, a gente faz piadas, então são coisas que ficam marcadas por toda a etapa que a gente vive isso daqui. Então eu gosto muito dessa parte quando a gente vai para algum lugar, seja longe, seja perto, porque quando a gente consegue reunir e tá todo mundo ali feliz com o que está acontecendo, como as coisas estão caminhando, e a gente conversa muito, escuta muitas músicas e faz muitas piadas também. Participar hoje da robótica e saber que é a minha última temporada é algo que me dói no coração, porque eu gosto muito de estar aqui dentro e eu lido com pessoas que estão no meu coração. A robótica está no meu coração, eu vivo a Ryoko hoje e eu realmente não me imagino sair da Ryoko e fazer coisas que não estão ligadas à Ryoko. Eu realmente gosto de viver o que eu vivo dentro da robótica, dentro da F1, participar dos campeonatos e ver aquele grandioso evento, sentir aquilo. Quando a gente chega no campeonato, é uma sensação realmente inexplicável. Sentir aquilo é uma loucura de outro mundo, que quando eu chego em casa para contar o que eu senti, eu não consigo. Porque é uma coisa, gente, na minha cabeça é uma doideira, porque eu não sei explicar o que eu sinto aqui de tão bom que é. E hoje, saber que é minha última temporada me dói um pouco, mas entender que eu fiz tudo aquilo que eu pude pela equipe me tranquiliza. E poder confiar nos meninos para seguir essa etapa é algo que também me deixa tranquila, porque eu sei que eles são capazes de fazer e continuar essa trajetória da melhor forma possível. O sentimento é saudade, claramente, que vai ser difícil não me separar, que é impossível me separar da equipe, no caso, mas não tá por dentro de tudo que acontece. O sentimento é saudade, claramente, que vai ser difícil não me separar, que é impossível me separar da equipe, no caso, mas não tá por dentro de tudo que acontece. Uma coisa que foi melhorando muito em mim, que eu fui quebrando muito esse desafio, que é algo que até minha família e meus amigos perceberam, foi essa desenvoltura em conseguir falar e me soltar e perder um pouco da vergonha. Eu só tenho a agradecer a Ryoko porque foi ela realmente que me fez aprender a se comunicar mais, aprender a falar um pouco mais em público, a poder ter um networking com outras pessoas melhor, e ali acabou mexendo mesmo com o meu psicológico, me mudando de uma pessoa imatura até mesmo para uma pessoa mais madura na vida. Se eu pudesse não passar por uma certa situação ou mudar algo que tinha dentro de mim, com certeza seria esse medo e essa vergonha que eu tinha, né? Então eu falo, tipo assim, quando alguns membros novos entram na equipe, né, que a gente está passando por um processo seletivo, uma das primeiras coisas que eu falo é: não tenham vergonha de falar e também não tenham medo, porque ninguém está aqui para te julgar. Acho que desafio ou superação, talvez as duas. Eu não consigo escolher uma das duas, porque para mim as duas representam muito bem a equipe. Por mais que viessem desafios, a gente sempre superava, a gente sempre dava um jeito de melhorar, a gente nunca desanimava. E aí sempre vinha alguém para colocar a gente para cima e falar que vai dar tudo certo, que a gente consegue, porque a gente sempre luta por aquilo. Então, acho que essas duas palavras definem bem a equipe. Gente, um momento engraçado que eu lembro perfeitamente foi quando a gente estava no off-season e nós fomos fazer uma reunião na parte de cima do prédio. E a escada era em caracol.
Só que lá em cima tinha piscina. E os meninos acabaram passando pela escada e ficou umas gotas de água pelo caminho. E quando a gente foi descer a escada, o nosso técnico César, ele veio no meio da gente. Então foi uma parte da equipe na frente, ele no meio e eu logo atrás. Gente, o César escorregou na escada e ele saiu assim, ó, descendo a escada, coitado. Ele escorregou feio. No outro dia a gente fez até umas piadas com ele, mas coitado, ele se machucou um pouquinho. Mas foi tudo bem, gente, a gente dá risada disso aí. Exemplo, porque a Ryoko, ela é uma equipe, ela é uma família, ela é uma empresa onde todos ali, né, juntam-se ali, assim, né, como o pássaro que forma a Ryoko, para caminhar em busca do mesmo objetivo. Então, assim, esse exemplo, essa determinação é algo que me impacta e eu gostaria de seguir muito. Então, o que mais me impactou são os momentos que, mesmo que venha algo que eles não esperassem, eles davam a volta por cima e eles se superavam a cada vez mais. Então, a cada temporada, eles não desistem. A cada temporada, eles buscam a cada dia se aperfeiçoar mais. Por mais que ali já esteja, né, para alguns bom, mas para eles não. Eles têm essa persistência, essa perseverança e essa força de vontade. Essa motivação me impacta bastante. Bom, antes de entrar na equipe, eu via muito de fora, principalmente que eu fiz uma temporada na FLL, na equipe Troia. Eu sempre via todos eles dedicados, se esforçando, e serviu como um espelho para mim, para mostrar como que eu deveria ser, me espelhar realmente neles. Ver toda aquela dedicação, todo aquele empenho que eles tinham, depois ver eles subindo no pódio lá na regional, e depois as conquistas que eles fizeram em Brasília e agora em Abu Dhabi. Foi sempre inspirador vendo eles antes de entrar na equipe. A Ryoko nasceu há 5 anos, e desde então vem voando cada vez mais alto. Durante esses anos tivemos quedas, trocamos os pássaros, renovamos as asas e definimos novos ninhos. Tudo para alcançar o objetivo que brilhou em nossos corações: evoluir. E finalmente passamos de o que é para quem é a Ryoko. E a Ryoko passou a representar quem somos, afinal somos uma família que se completa para voar, independente das diferenças. 3, 2, 1, Ryoko!